Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na live de quinta-feira, a live na qual nós falamos da sua carreira, do seu trabalho, do seu desenvolvimento profissional. Então, não perca, toda quinta-feira, 19 horas, a gente tem atualizações, tem situações que eventualmente são diferentes, a live é diferente, como vai ser da semana passada, da semana que vem, eu já vou explicar daqui a pouco, mas não perca, se programe toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem uma live para falar da sua carreira, do seu desenvolvimento profissional, do que você precisa, deve e como vai fazer para chegar no cargo de gerência com salário de 5 dígitos, especificamente estou falando agora para os engenheiros. Ok, vamos falar aqui rapidamente sobre a semana passada, nossa live da semana passada, nós falamos sobre a humildade. E é meio paradoxal, assim como vai ser a live de hoje, é meio antagônico, ou bastante antagônico. Como a humildade, por que a humildade não está te ajudando na carreira? Como o excesso de humildade, ou aquilo que você pensa que é humildade, na verdade, em vez de ajudar, está atrapalhando a sua carreira. Quem não assistiu, as lives ficam aqui no Instagram, no meu feed, no IGTV, procura lá, humildade. A live de quinta-feira passada foi muito boa, recebi muitos comentários, pessoas se colocando na posição que eu expus ali e que pode ser muito útil para você que ainda não viu. Para quem está chegando agora, para quem está começando a acompanhar o meu perfil aqui essa semana, eu sou Luiz Eduardo, sou consultor de empresas, mentor de carreiras e nós temos o projeto Engenheiro 5D. O projeto Engenheiro 5D é aquele que eu ajudo, através de uma mentoria em grupo, a levar os engenheiros a conseguir o cargo de gestão com salário de 5 dígitos por mês. Então, na semana que vem, na quarta-feira, dia 21, começa um novo ciclo do Desafio Engenheiro 5D. É a nossa terceira edição. São 7 lives seguidas, 7 dias de live. Então, começa na quarta-feira, dia 21, termina na terça-feira da semana que vem, dia 27. Live todos os dias, inclusive no fim de semana, que é um preparativo, um escopo, um recorte de tudo que tem dentro da metodologia do Engenheiro 5D. Só com ele você pode começar a se programar, você pode começar a planejar a sua carreira de forma muito mais eficiente, muito melhor do que aquilo que você pensa que eventualmente sua empresa vai fazer por você. Né? E a gente fala, na prática, demonstra porque a gestão de carreira tem que ser uma responsabilidade individual. Então, já me adiantando, na quinta-feira que vem nós não teremos essa live aberta, tradicional, porque nós teremos a live do Engenheiro 5D. Contudo, ela não é aberta, mas ela é livre para quem quiser entrar. Tem que se inscrever, o link de inscrição está na bio aqui no Instagram. Ou quem está entrando aqui através dos contatos que a gente faz via Facebook, via Instagram, você recebe o e-mail com os links, se inscreva lá, que tem live na quinta-feira também, mas nessa semana vai ser toda semana, todos os dias da semana, sendo na segunda-feira uma live super especial, é um aquecimento para o Desafio Engenheiro 5D. Eu vou fazer uma live com um convidado muito interessante para vocês, engenheiros que querem progredir na carreira. Eu vou conversar com o Lamberto Grinover. Ele é executivo da Brookfield, uma grande operadora financeira no mercado imobiliário, que na área dele, ele é o gestor de manutenção e facilities, e ele que faz a interface entre as empresas contratadas, terceirizadas, e a Brookfield, que é a empresa que ele trabalha. Um cara que tem muita experiência, já trabalhou na Cushman, na JLL, na Tishman, e agora está na Brookfield. Então, muita experiência, muito conhecimento para compartilhar com vocês. Não perco de jeito nenhum essa live de segunda-feira, que excepcionalmente vai ser às 18h30, por problema de agenda do Lamberto, e eu achei melhor fazer às 18h30 do que perder a oportunidade de conversar com ele e trazer aqui para vocês. Pois bem, hoje nós vamos falar de outro assunto polêmico, paradoxal, binário, que é a diferença ou
a dicotomia entre ser colaborativo, ter que trabalhar em equipe e ser o mais produtivo em equipe possível, num ambiente extremamente competitivo e individualista que são as empresas, certo? Então, por que isso acontece? Eu vou começar falando, né, o conceito por trás disso e como a gente lidar com isso, como vocês se posicionarem para aproveitar o melhor dos dois mundos, o melhor da colaboração, o melhor da competitividade, certo? Então, nós vamos falar especificamente como trabalhar em equipe num ambiente competitivo e individualista, certo? O que acontece? O ser humano, por definição biológica, ele é competitivo. O ser humano, como um ser biológico, ele tem uma característica que é natural do predador, que é os olhos na frente. Na natureza, se vocês ainda não observaram isso, fique atento que é muito fácil de observar, a presa tem o olho na lateral da face, da cara do animal, né? A presa tem o olho na lateral, o predador tem o olho na frente. Então, por quê? Porque um tem que estar esperto porque está acontecendo em volta, porque ele vai ser predado, ele vai ser caçado, e o outro tem que olhar para frente porque ele quer foco, ele quer ser bem direcionado, e o homem tem essa característica. É lógico que eu não estou comparando o homem com o animal silvestre ou selvagem, mas o homem é competitivo por natureza. O homem, eu estava vendo hoje um vídeo sobre a história dos carros, veículos automotores, e em Detroit, quando tinha Detroit, quando tinha dois carros na cidade, os dois carros bateram entre eles, teve um acidente de carro entre os dois únicos carros da cidade. Então o que esses caras estavam fazendo? Eles estavam competindo. Só tinha dois e os dois estavam competindo. E se fosse na fazenda lá atrás, eu tinha um cavalo, meu amigo tinha um cavalo, eu queria que o meu cavalo fosse melhor que o dele. O homem é assim por natureza, competitivo. Na empresa, a gente quer ter a preferência do chefe, a gente quer ter o melhor resultado, a gente quer ser reconhecido primeiro na promoção. Tem gente que chega ao ponto de ficar meio beiçudo, meio chateado, cabeça baixa, porque o colega recebeu um elogio. Então, isso é uma característica do ser humano. Dá para ser controlado, dá para ser formatado? Lógico que dá. Mas não é bom perder isso. Característica individual desejada, a competitividade. Acontece que também, por característica social da nossa educação, do meio em que a gente vive, nós não aprendemos a trabalhar em equipe desde lá do Enem. Certo? Por quê? Porque o Enem é um concurso individual. Você faz de tudo para passar, para ter a melhor nota, melhor do que teu amigo A, B e C, de qualquer um que você puder que estiver concorrendo com você. Depois tem o vestibular. E aí, no vestibular, mais uma vez, eu estou concorrendo com X pessoas lá e eu vou ter que dar o meu melhor, passar numa lista lá que vem colocado por ordem de pontuação. Certo? Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Então eu tenho que ser melhor do que os outros. Não é quem fez prova do Enem em equipe ou quem fez vestibular em equipe. Eu não vi. Certo? Isso não existe. Aí vem um outro fator que é a disputa para vaga de estágio. É briga de foice, né? Briga de foice. Dificilmente chega numa situação em que tem um grupo uma empresa que quer contratar uma equipe inteira porque lá a equipe está num projeto. É raríssimo, raríssimo. Já ouvi falar, já vi, mas é raríssimo. O que acontece eu tenho 4 vagas, tenho 50 candidatos, coloca todo mundo para disputar lá e vou escolher aquele que tiver a pontuação melhor, de acordo com o critério que a empresa escolheu, seja justo ou não está aqui para falar sobre isso. Mas depois vem trainee. Se algum de vocês já participou
ou tem notícias aí dos programas de trainee, é um absurdo. São centenas de milhares de candidatos, né? E talvez estou exagerando, mas dezenas de milhares com certeza. Já vi programa com 20 mil, 50 mil candidatos para 30 vagas, 20 vagas e tal. E aí é aquela peneiraça que a gente fica brigando o tempo todo, individualmente, procurando, buscando ser o melhor. É competitividade o tempo todo, certo? E aí entra a busca do emprego, que mais uma vez tem um monte de candidatos. Tudo é competitividade. Aí você chega na empresa, a empresa fala agora que tem que trabalhar em equipe. E todas elas falam. E eu falo para vocês, procurem serem bons em trabalho em equipe. Procurem ser o mais colaborativo, cooperativo possível. Eu até uso uma palavra que é óbvio que não existe no dicionário brasileiro, que é a competitividade. Seja cooperativo sem perder a competitividade. Competitividade. Essa é a chave do negócio. Como que eu vou poder ser o mais competitivo possível? Porque eu tenho que criar meus diferenciais pessoais para poder progredir na carreira, para poder chegar onde eu quero, sabendo que se eu não der resultado de equipe, resultado de grupo, ou se eu estiver fazendo o maior trabalho do mundo e a minha empresa, a minha equipe não atingir a meta, não der o resultado, o meu resultado não vai aparecer. Então, tem que pensar nisso, tem que juntar as duas pontas. Então, o resultado individual, ele não é suficiente. O resultado individual, quando você fala assim, eu vou fazer o meu melhor, e do jeito que eu sempre fiz em todas essas escalas de entrada no mercado de trabalho que eu citei, essas fases, se você fala, vou fazer o meu melhor, e o resto não faz, os outros da equipe não faz, ou ainda que todo mundo faça individualmente o seu melhor, é difícil a conta fechar. Tem que ter, como que eu vou dizer, tem que ter convergência de algumas ações, de algumas funções, que sozinho você entrega numa ponta, se não tiver alguém para receber, alguém para fechar isso, não entrega o resultado final. Todo mundo entrega o resultado individual e o resultado final não fecha. Então tem que pensar o tempo todo nisso. E aí eu quero fazer uma observação aqui, que teve um seguidor aqui essa semana, que acho que foi ontem, que me mandou uma pergunta que eu achei sensacional, porque é a pergunta que eu faço para todo mentorado meu, quando reclama que não foi escolhido para uma vaga. E ele me perguntou o seguinte, naquelas caixinhas de mentoria gratuita que eu deixo no Instagram, quando vocês verem lá, manda suas dúvidas lá que eu respondo todas, tá? Então faz o seguinte, ele perguntou o seguinte, o que eu respondo quando o recrutador pergunta para mim por que ele deve me contratar? E eu falo, ele fez para mim a pergunta que eu faço para vocês todos quando me perguntam assim, o cara foi escolhido porque ganhava menos. E eu falo, explica para mim, por que eu deveria pagar mais para você se eu posso pagar menos para ele? E geralmente as pessoas não têm resposta para essa minha pergunta. Por quê? Porque eu falo, qual que foi a minha resposta para ele? Você não pode falar das tarefas que você faz, você não pode falar dos cursos que você fez, porque as tarefas que você executa são as tarefas exigidas para o cargo, então você tem que saber executar. Os cursos que você fez, normalmente são aqueles exigidos para o cargo. Ou, o mesmo curso que você fez, um monte de gente vai poder fazer diferente. O que eu falo é o seguinte, você tem que apresentar os seus diferenciais, ou como você contribui para o resultado da área, da empresa, daquele gestor. E o como normalmente passa por contribuir além do trabalho que você faz, além do trabalho que você é pago para fazer. E contribuir é olhar para o lado, entender qual que é a necessidade da área, das pessoas. E olha o benefício disso, isso é um absurdo de eficiente para a carreira. Na medida em que eu faço bem o meu. Então, em primeiro lugar, eu tenho que fazer bem o meu. Jamais deixe isso, relegue isso, a não ser que seja numa emergência que você tem que acudir uma área lá e o teu vai esperar. Mas delegue
execute absurdamente bem o teu trabalho, de forma a ser eficiente e não dispersivo, perder tempo e tal, a ser eficiente para poder aprender. E olha a melhor forma de aprender, aprender oferecendo ajuda. Eu ofereço ajuda para alguém e aprendo aquele serviço. E na medida que você faz isso, você amplia suas habilidades, amplia suas capacidades e as possibilidades dentro da empresa. E extrapolando isso para o mercado. Aí fala assim, mas eu vou deixar de ser o técnico que eu sou. Não, nós estamos falando de ser gerente, nós estamos falando de ser engenheiro 5D. O engenheiro 5D vai ser gestor de uma área. Quanto mais ele conhecer a área, quanto mais ele conhecer as atividades dos outros, melhor. Mas, independente de conhecer a atividade, de fazer atividade, é mostrar disponibilidade de cooperação, de contribuição. Certo? E isso é um grande diferencial. Então eu falo, se o seu recrutador lá, ou a pessoa que pode te definir uma promoção, perguntar por que eu devo escolher você e não o outro, mostra a sua capacidade de contribuir para o trabalho em equipe e de aprender com isso e transformar num diferencial pessoal seu. Olha só como entra as duas coisas na jogada. Você contribui para a equipe, para o resultado da área, da empresa, daquele gestor, porque ajudar o gestor a subir é estratégico para qualquer um que tá investindo no planejamento de carreira. Mas, por outro lado, você adquire conhecimentos, habilidades e uma reputação que pode contribuir com mais pessoas, com mais gente, contribuir para o resultado final, né? E aí passa a ser um resultado individual. Então, você melhora a sua competitividade profissional contribuindo mais. Parece simples demais, né? E é. O problema é que o foco aquela nossa visão do olho na frente, como eu falei agora há pouco, é tão forte isso que a gente fica tentando competir na hora que o mais inteligente não é competir. Se vocês estão gostando, manda um coraçãozinho aí que eu fico sabendo se eu estou indo na direção que vocês estão gostando ou não. Então, eu vejo que competir acaba sendo um negócio... Obrigado, gente. Valeu. Estou vendo aqui. Competir acaba sendo uma maneira inteligente de fazer o negócio. E contribuir para a equipe passa a ser um diferencial competitivo. E isso não tem preço. E isso fica muito, eu estou olhando a hora lá, gente. Fica muito positivo para quem vê, certo? E quando vocês pensam no que você pode fazer para contribuir, tem que levantar a cabeça, tem que olhar do lado, tem que conhecer estrategicamente a empresa, estrategicamente a área, tem que conhecer os objetivos pessoais dos seus gestores, certo? E aí eu falo, prestar atenção em reunião, prestar atenção no que está acontecendo no entorno e ter um senso de prioridade apurado. Como adquirir esse senso de prioridade? Para conquistar, para criar isso, a melhor forma é começar perguntando, conversando, em que eu posso ser mais útil, eu estou com tempo aqui, com quem que eu posso contribuir, o que eu posso fazer. Eu falo para vocês o seguinte, quem me segue já há mais tempo sabe da história, eu sou bancário de carreira, né? Fui bancário durante 20 e poucos anos, e eu, quando eu era caixa do banco econômico, um banco que a maioria de vocês nem ouviu falar provavelmente, mas eu era caixa no banco econômico e sobrava tempo no caixa na maior parte do mês. Por incrível que pareça, hoje é difícil isso acontecer nas empresas. E eu saía do caixa e eu podia ficar lá esperando chegar cliente. A maioria ficava. Eu e mais 2 ou 3, era uma bateria grande de 8, 9 caixas, a gente saía e ia ver, para ajudar as outras áreas, né, do banco. Eu fiz um concurso interno lá, uma seleção para um programa de trainee, passei para o trainee, eu sabia, de caixa eu fui para gerente, sabendo 70% dos trabalhos de uma agência bancária. Tanto que as pessoas brincavam comigo e falavam assim, não pode deixar o Luiz Eduardo passar perto, porque ele acha
Ele acha problema. As pessoas trabalhando na mesa, aí eu vinha passando, eles tampavam a mesa assim, e falavam, opa, ele vai bater o olho e achar problema. Porque eu conhecia, né? E assim, profundamente tudo, lógico que não. Eu sabia o trabalho de cada um ali, sabia contribuir, sabia ajudar com todo mundo. E aí, gente, tem uma preocupação que também é inerente a nós, seres humanos, que eu acabei criando um conceito com base numa entrevista num jogador de futebol que eu ouvi na televisão lá nos anos 90, talvez. O Marcelinho Carioca, eu sou corintiano, tá? Para quem gosta de futebol, eu sou corintiano, nada fanático, mas... E o Marcelinho Carioca, lá atrás, há muito tempo atrás, jogou no Corinthians, e para quem não sabe, ele é um cara que não está muito na mídia, ele é um cara polêmico, e um cara falastrão e tal. E ele, num determinado campeonato lá da década de 90, ele ele foi estatisticamente considerado o melhor assistente do campeonato. E o assistente é como que eu vou dizer, uma capacidade muito valorizada no jogo de basquete, por exemplo, mas não muito no futebol naquela época. Hoje mais, mas naquela época estava começando a se falar disso. E o assistente é aquela pessoa que dá o último passe para quem vai marcar o gol. E aí, o repórter chegou, e eu assistindo o jogo, imagina que, na década de 90 eu era bem mais jovem, bem menos experiente nisso que eu faço hoje. E o repórter chegou no Marcelinho Carioca na beira do campo e falou assim, Marcelinho, você foi o melhor assistente do campeonato, tal, o que você acha disso? E ele falou assim, legal. Ele falou, você passa a bola, o repórter falou para ele, você passa a bola mesmo quando você tem condição de marcar o gol. E ele falou assim, não, quando eu passo a bola, mesmo eu tendo condição de marcar o gol, olha como é inteligente isso, que eu não esperava de um cara igual o Marcelinho Carioca naquela época. Ele falou, quando eu passo a bola, mesmo que eu tenha condição de fazer o gol, o meu colega tem mais condição que eu. Falei, nossa. Aí ele complementou. E eu passo a bola porque eu prefiro o segundo abraço. E aí eu até fiz um texto que chama O Segundo Abraço. E o segundo abraço, para quem gosta de esporte ou para quem entende uma analogia dessa minimamente, é o seguinte, o primeiro abraço vai para aquele que marcou o gol. O segundo abraço vai o time inteiro abraçar aquele que criou a jogada. Que às vezes não é o cara que mais aparece. E a gente, vocês aí, se preparando para fazer a carreira que vocês estão fazendo, e que eu quero de verdade contribuir ao máximo com isso com vocês têm que estar preparados para receber esse segundo abraço. Nem sempre a função que mais aparece é a sua. Eu vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos, de funções, de carreiras, que, por favor, se tiver alguém aqui nos assistindo, dessa área, não me leve a mal, eu estou falando que é histórico para mim, é experiência vivida. 2 áreas que tem um problema desse seríssimo a área de qualidade, de normas ISO, essas coisas todas, que geralmente é acessório para dar suporte para uma produção. Obrigado, Ingrid. Valeu. Ela é acessório para dar suporte para uma operação, seja uma operação de prestação de serviço, seja uma operação industrial, produtiva, seja o que for, mas a área de qualidade, ela é uma área suporte. O outro exemplo é a área de saúde e segurança do trabalho. E a pior coisa no mundo os profissionais dessa área, que têm muito valor, são super úteis para a empresa, para as operações, para todo mundo que está trabalhando lá, querer ser estrela do negócio. Não vai ser estrela. E aí acaba sendo a pessoa que fica querendo... chega e fala, como que eu gero valor, como que eu gero a percepção de benefício para essa área aqui. Você aí, que é profissional de segurança e saúde no trabalho, e você que é da qualidade, eu estou citando esses 2 exemplos que me veio na cabeça agora, não está nem marcado aqui no meu caderno. Mas é porque eu vejo muito isso. Aí o cara passa a ser o chato da história. Não é para ser o chato. Por quê? Porque é necessário, porque é muito útil,
porque sem eles não dá para trabalhar, tanto para cumprir normas, para cumprir legislação, quanto para dar segurança para a operação, nos dois casos, porque normas gera segurança operacional, garante padronização, e saúde e segurança do trabalho, não precisa nem falar, né? Todos os benefícios que tem de você ter uma operação segura. E aí as pessoas ficam querendo se dar uma importância de ser o cara que vai marcar o gol. Ele não vai marcar o gol, ele é back-office, ele é o cara que vai receber o segundo abraço. Se contente com o segundo abraço. E eu já tive, se contente não, valorize. Porque como o Marcelinho Carioca falou lá, muitas vezes, o segundo abraço é mais valioso que o primeiro. Porque quem criou a jogada foi o principal autor da atividade. Foi quem criou intelectualmente, quem gerou a condição para aquele resultado final acontecer. Eu já vi técnico de segurança do trabalho sair para ir acompanhar uma manobra elétrica lá à noite, no fim de semana, sem precisar ter ido. Ela foi lá, uma moça, eu tenho maior admiração por ela, chegou lá, ficou de braço cruzado lá. Por que você veio? Você não precisava vir. Não, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Fica tranquilo. Não deu palpite, não falou nada. Isso quem contou para mim foi os colegas dela. Falou, na hora que ela chegou e estava lá, deu uma segurança absurda para quem estava operando. Então, não é para ser fiscal, não é para ser o auditor que vai lá para dedar, para não sei o que. Porra, coisa chata do caramba. Mas esse exemplo é... Olha lá, gosto de falar que quem dá assistência faz 80% do gol. É 80% mesmo, é a maior parte, é a parte principal. E eu tenho um exemplo disso que eu tive o prazer de ser comigo. Fui eu que fiz a pergunta para um sujeito muito admirado, principalmente pelos São Paulinos, que chama Tele Santana. Chamava, né? Faleceu já, Tele Santana. Tinha um jogador lá, nessa mesma época aí no São Paulo, que era o André Luiz, um lateral esquerdo. Então, desculpa se eu estou falando de futebol, mas assim, entendam a situação, porque o exemplo caiu do céu aqui. O André Luiz, um jogador muito bom, ele jogou no Corinthians depois, já numa fase não tão boa quanto foi na de São Paulo, mas André Luiz, jogador excelente, lateral, fez uma jogada sensacional e chutou a bola para o gol, depois de ter feito vibrado e foi situação de venceu falta, levou porrada e tal, chegou lá, na hora de marcar o gol, a bola ia entrando, chegou um centroavante grossão lá, não lembro quem que era, meteu um bico para dentro do gol. E o gol foi dado na súmula lá, oficialmente, para aquele centroavante. E aí, aconteceu isso no fim de semana, durante a semana tinha uma convenção do Banco Sudamérica, eu trabalhava no Sudamérica, e o Tele Santana foi dar uma palestra lá. E aí, naquela de perguntas para o Tele Santana, eu levantei a mão, Tele, como é que faz aquela história do André Luiz no vestiário? Porque quem marcou o gol foi ele. E quem saiu na súmula lá, quem recebeu o crédito de artilheiro, né, para somar, foi o fulano lá, não sei, acho que era Luiz, sei lá quem que é. O Tele Santana falou assim, eu nem sei quem marcou o gol. Eu cumprimentei o André Luiz. E o Tele é meio rabugento. E ele falou desse jeito, falou, nem sei, eu cumprimentei o André Luiz, eu nem sei quem marcou o gol. Aí ele falou, mas e aí, como é que fica? Para mim acabou a questão, quem marcou o gol foi o André Luiz. Então, eu falo, não pode ser tão radical assim, porque o outro podia estar se assegurando que aquela jogada aconteceria. Mas não, o líder, o gestor, está vendo quem fez. E vocês têm que confiar nisso. E como eu estou falando para vocês aqui, para vocês se prepararem, se capacitarem para serem os melhores gerentes que puder ser, não vá naquela do oba-oba. Observe quem faz. Observe quem agrega. Observe quem contribui. Certo? E aí vai ter gente que vai querer aparecer, separa o joio do trigo. E, eventualmente, esse cara que quer aparecer tem o seu valor. Traz ele para a real, feedback, acompanhamento e tal, e faz entender a equipe. O fato é, não é desejável de jeito nenhum que a gente perca a competitividade,
perder a competitividade é começar a morrer profissionalmente. E não é desejável, de jeito nenhum, ser só colaborativo, cooperativo, sem ser competitivo. Por quê? Porque para de crescer, para de aprender, para de se desenvolver. A gente tem que estar o tempo todo querendo se melhorar. E aí, para eu ser melhor que alguém, eu posso ter uma referência. Eu quero ser melhor que quem? Eu quero me espelhar em quem? Eu quero modelar quem? Mas eu não preciso competir com ele. Certo? A competição para um ganhar do outro, se um está ganhando, o outro está perdendo. Como que a gente faz para contribuir para todo mundo crescer? E essa competitividade virar um jogo de ganha-ganha, naquele que a competitividade da equipe vira um valor da equipe. Pô, essa equipe é tão competitiva que bate todas as metas, os caras festejam junto as metas que batem. Pô, eu já participei da equipe assim, é sensacional. Certo? Só que a gente chegava um na cara do outro e falava, ó, o que eu fiz aqui, você já fez? O cara saía correndo fazer também e mostrava para mim, né, ó, fiz também. Então, são exemplos que eu tenho da vida profissional, que quando eu estava em corporações como funcionário de corporação, grande parte do tempo como gestor, como executivo, eu crio esses conceitos porque acaba tendo um perfil extra, e eu falei hoje na live, no stories que eu fiz de manhã, falando que eu ia falar de um terceiro perfil aqui, porque tem um terceiro perfil que é o abominável, que é o execrável. Não seja esse perfil de jeito nenhum, certo? E eu vou falar assim, puxando a brasa para minha sardinha, eu vou falar que tem 4 perfis. Então, eu já me adianto, é um engenheiro 5D. É esse que está usando todas essas competências, características, habilidades que a gente vem falando aqui faz tempo, e que muitos já fazem isso espontaneamente, aprenderam isso de forma até instintiva e sem precisar da minha ajuda, eu estou aqui para ajudar a reforçar isso. Mas os outros 3 são o seguinte, o só competitivo. O só competitivo sofre porque ele quer ganhar da sombra dele. O cara compete com a sombra. Por exemplo, ele quer ganhar a corrida. Imagina o sol batendo por trás, o cara quer ganhar a corrida da sombra dele. Não vai ganhar. Não vai ganhar, é impossível. Tem coisas que são impossíveis. E eu falei um absurdo aqui, mas tem coisas no trabalho que não faz sentido, são impossíveis por não fazer sentido. Você está competindo com um cara que não está competindo com você. Nem sabe, não está nem aí. Aí aquele funcionário A, B ou C recebe um elogio, como eu falei lá no começo, e esse extremamente competitivo fica uma semana beiçudo. A produtividade dele cai no pé, a autoestima baixa, porque o outro recebeu um elogio e ele se sente diminuído, ele se sente perdedor. Não, por favor, não façam isso. Certo? Ser competitivo, se eu sou muito competitivo e alguém ganha até um elogio que seja que eu gostaria de ter ganhado, eu falo, porra, o que aquele cara fez que eu não fiz? É comigo a competição. Não é com terceiro, não é com ninguém, é comigo. Então eu vou, o que ele fez que eu não fiz? E vou tentar eu me melhorar. A competição é comigo. Eu aprendi muito isso no CrossFit, né? Eu falo que eu ainda treino numa academia de CrossFit, mas não mais a modalidade CrossFit. Mas eu fiz CrossFit durante quase 5 anos, dentro do box, dentro da academia. Treinei 10 anos de CrossFit, mas dentro da academia de CrossFit, com turmas de CrossFit, eu falo que ele tem 3 momentos que quem entra no CrossFit e fala que não é competitivo, não aguenta ficar. Porque, primeiro, você tem que aprender a competir, a fazer movimentos, a desenvolver habilidades que você pensou que nunca ia fazer na vida. Então é uma competição com as suas limitações até mentais. Segundo, quando você aprende a fazer aqueles movimentos, você começa a querer melhorar as suas marcas, ou de tempo, ou de carga. Certo? Então você tem que, eu quero aumentar o peso, eu quero fazer mais rápido e tal, e é você com você.
No terceira etapa, você já olha para o coleguinha ali e fala, opa, eu quero ganhar dele. Mas não é uma competição que para você ganhar dele ele tem que perder. Porque o bonito, por exemplo, desse esporte, para quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada nesse conceito. O bonito é que na hora que acaba, tá todo mundo se abraçando. E quem acaba primeiro e ganhou, vai lá ajudar o outro, fala, vamos, 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 vai dar, consegue, você consegue, vai que dá. E podia ir tomar seu shake lá e virar as costas e ir embora. Nos maiores campeonatos, os maiores campeões fazem isso, certo? Então, a pessoa que é competitivo e está competindo com outros, ele vai se frustrar porque ele não sabe a vida do outro, ele não sabe a condição do outro, não sabe se o outro está competindo com ele ou não. E a pior coisa do mundo é você achar que está competindo e tal, você ganhou e o cara não está nem aí se ele perdeu, ele não perdeu porque ele não está competindo. Certo? Então, esse cara competitivo demais sofre muito e não agrega para a equipe. O só colaborativo passa a ser aquele bonzinho, eu falo que é o bobinho útil. Ajuda todo mundo, contribui com tudo, muitas vezes não faz o dele, porque ele é chamado para tudo, ele contribui com tudo, ele se oferece para tudo, não faz o dele e acaba tendo um prejuízo profissional por isso. E é o cara que, eventualmente, vai ter emprego pro resto da vida, mas não vai ser promovido para nada. Porque ele é o cara bonzinho, que executa bem e vai ficar ali naquele lugar para todo o sempre, certo? E tem o terceiro perfil, que é o morno. E... Obrigado, Pedro. Pedro está falando que muito show a live. Obrigado. Eu me inflamo e procuro pôr toda a minha energia, toda a minha convicção aqui para vocês. Mas vamos lá. O terceiro perfil aqui é o cara, até eu não sou um estudioso da Bíblia não, mas eu sempre falo que essa frase minha aqui está em algum lugar na Bíblia. Então, quem conhece e vai identificar isso. Tem algum lugar na Bíblia, alguém fala que é o seguinte, seja quente ou seja frio, se for morno eu te vomito. Eu acho isso forte pra caramba, muito pesado, mas é isso. Tem gente que fala assim, não, eu vou na empresa e faço o meu e vou embora. Esse não é competitivo e não é colaborativo. Vive uma vida de merda, bicho. Vive uma vida chato pra caramba. E acha que tá certo. Não, eu não vou lá para. Eu vou lá, faço o meu e vou embora. Quando o ambiente fica mais exigente, mais restritivo, essa pessoa não tem lugar na equipe. Certo? Quando precisa de produtividade, quando precisa de equipe, vocês talvez aqui não tenham ouvido falar muito disso, porque eu estou falando mais individualmente, mas eu trabalho com o conceito de equipe de alta performance. Equipe de alta performance só tem profissionais de alta performance. Esse cara não é de alta performance. O cara morno, ele entra e sai como se não tivesse acontecido nada. Eu vim aqui para, sei lá, fazer planilha de controle de não sei o que. Ele vai lá, faz as planilhas dele e vai embora. Não sabe se para que vai, para onde vai aquilo, o que vai ser feito com aquilo. Não quer saber. Ele quer fazer o dele e ir embora. Certo? Eu recebi um comentário num desses anúncios do Desafio Engenheiro 5D no Facebook que eu achei super engraçado. O cara está falando lá do Desafio Engenheiro 5D, você eu te ajudo a chegar no cargo de gerência com salário de 5 dígitos, e o cara comentou lá, não arrumo nem para estagiário, vou arrumar de engenheiro, de gerente. E eu, educadamente, respondi, lamento o teu momento aí, mas talvez você esteja usando o método errado, né? Você segue aí o Desafio Engenheiro 5D, é grátis, é sobre planejamento de carreira. E ele falou assim, não gosto de gestão, não gosto de gerência, eu gosto de operação. Se eu gostasse de gerência, eu fazia administração. Aí eu penso assim, o que um cara desse está fazendo no anúncio que está falando sobre gerência? Imagina um cara desse trabalhando no dia a dia, falando, ele é do contra. Ele é só do contra. Então ele fala, não, eu vou lá, eu quero fazer o meu. E não tem nada de errado, eu sempre falo da carreira em Y aqui. Você tem que saber que você vai
as etapas, os cargos de progressão de carreira são mais curtos, são menores, e o salário é mais baixo, tem que saber disso. Agora, tudo bem você ficar ali, agora não fica enchendo o saco de quem está progredindo, está fazendo, está construindo, está se propondo a ajudar. Então, esse cara que é esse eu faço o meu e tchau, é o cara a ser evitado. Não se você for escolher um perfil dos 3 que eu falei, tirando o engenheiro 5D, seja competitivo ou seja colaborativo. Porque vai ter o seu valor. O competitivo, extremamente competitivo, se ele não for desleal, se ele não for antiético, ele vai sofrer sozinho. Mas ele vai continuar fazendo. O colaborativo, ele pode ser penalizado, sim, por deixar de fazer o dele. Mas ele tem muito valor para a equipe. Agora, esse cara que não agrega nada, esse cara que não vibra, não tem sangue, não tem entusiasmo, meu, evite. E olhe para dentro de você. Eu não estou sendo assim? Porque tem gente que fala, não, eu faço o meu magnificamente bem feito, meu chefe nem vê. Mas por que o chefe tem que ver se você faz o seu serviço? É contribuição. É quanto você pode contribuir para o resultado de equipe, o resultado de grupo, o resultado da empresa. É isso que vai ser a diferença. Sem jamais perder a competitividade. Sem jamais perder a competitividade. Isso é característica fundamental do engenheiro 5D. Gente, eu vou começar a encerrar aqui e eu quero fazer os comentários finais aqui. Enquanto isso, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade aí. E se vocês gostaram, estão gostando, manda joinha aí, manda coraçãozinho, que eu adoro ver isso. Bom, então, é o seguinte, eu quero lembrar vocês. Semana que vem, do dia 21, quarta-feira, começa a 3ª edição do Desafio Engenheiro 5D. Quem já participou e quiser reforçar os conceitos, eu sempre faço atualizações atualizações nos exemplos e na dinâmica. Entra, se inscreve lá, que vai ser muito legal. Então, de quarta, dia 21, a terça-feira que vem, dia 27, 7 lives seguidas, inclusive sábado e domingo, e a gente vai fazer um desafio Engenheiro 5D fantástico, que dá a base para vocês começarem a fazer um excelente planejamento de carreira, certo? Entender o momento de vocês e... Obrigado, João. Valeu. Tamo junto. E na segunda-feira, como aquecimento do nosso desafio, eu vou fazer às 18h30 uma live com um convidado super especial, que é o Lamberto Grinover. Lamberto Grinover é um executivo da Brookfield, uma das maiores gestoras de empreendimento imobiliário do mundo, uma empresa canadense. E ele é um cara super experiente, trabalha quase que exclusivamente com engenheiros. Ele próprio é um engenheiro com experiência internacional, morou alguns anos na Itália, trabalhou na Nissan, tem uma experiência fantástica. Tanto ele pode contribuir com a experiência de vocês, com a experiência dele para demonstrar para vocês, quanto ele vai falar, estimulado por mim, perguntado por mim, sobre o que ele espera, sobre o que ele valoriza nos profissionais que estão entrando no mercado, que ele tem contato com todas as grandes operadoras aí de manutenção e facilities do mercado. No caso, esse recorte específico, mas serve como referência para qualquer tipo de engenharia, para qualquer tipo de especialidade que vocês estão buscando, certo? Gente, eu fico por aqui. Faz se inscrever, gostei muito. Beleza, estou adorando aí o retorno de vocês, fico muito feliz com isso. Essa live vai ficar gravada, ela vai tanto para o YouTube quanto pro... Avisa aqui para inscrição, link na bio. Olha lá, primeiro link da bio. Meu anjo da guarda está cantando aqui. Link para inscrição do Engenheiro 5D, do Desafio Engenheiro 5D na bio. O primeiro link da minha bio. Lá tem um Linktree, lá tem vários links, mas o primeiro link da bio é da inscrição para essa edição do Engenheiro 5D. Certo? Então, não percam, mandem
perguntas e mandem dúvidas, façam da minha disponibilidade aqui um diferencial para vocês, e eu espero continuar contribuindo. Conto com vocês aqui no Desafio Engenheiro 5D. Beleza, gente? Tchau, tchau. Fui.